Olá a todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos começar a aula de hoje com um experimento para motivar vocês com esse novo tópico que a gente vai começar a estudar hoje, que é a indexação com mais de uma chave de busca, né? Ou seja, estrutura de índices com múltiplas chaves de busca. Bom, então aqui a gente tem uma consulta sobre o benchmark TPCH, o antidata do TPCH, onde nessa consulta é uma simples operação de seleção, tá certo? Sobre a tabela line item. A condição de seleção são sobre esses dois atributos, L order key e L sub key, tá certo? Então, essa consulta aqui, se eu não tenho nenhuma estrutura de índice, aqui o plano de execução está me mostrando que ele faz um table scan, ou seja, ele vai ler a tabela toda para encontrar tuplas que satisfazem essas duas condições de seleção, tá certo? Bom, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma estrutura de índice, onde essa estrutura de índice vai ter uma chave de busca composta por esses dois atributos, L order key e L sub key, tá certo? Então eu estou dizendo aqui que o meu índice vai ser não clusterizado, ou seja, é um índice secundário, tá certo? Ele vai se chamar I1, sobre a tabela line item, onde a chave de busca vai ser composta por esses dois atributos, tá certo? E estou considerando a taxa de preenchimento máxima, ou seja, com pad index on e fill factor 100. Então, vamos executar esse comando de criação dessa estrutura de índice. Então, ele vai criar uma árvore B+, onde as entradas na árvore B+, vão conter a chave de busca composta pelos atributos L order key e L sub key. Pronto. Terminou a construção do índice. Se eu vier aqui nos metadados do banco de dados TPCH, vamos verificar que foi criada uma estrutura de índice sobre a tabela line item, tá certo? Então, essa estrutura de índice aqui, já dá para a gente ver que um índice não clusterizado, ou seja, um índice secundário, desculpa. Bom, deixa eu só diminuir essa janela. E agora, o seguinte, eu vou ver aquela consulta que a gente mostrou no início da aula, que, como não tinha estrutura de índice, o processador de consulta está fazendo um table scan. Bom, agora nós criamos uma estrutura de índice, vamos ver como é que fica o plano de execução. Então, aqui a gente vê que o quê? Que a estrutura de índice está sendo utilizada para a gente executar uma operação de indexic, ou seja, o SQL Server faz uma busca na estrutura de índice, ou seja, na árvore B+, tá certo? Procurando por uma entrada de chave de busca com esse valor de L order key e de L sub key. Quando encontra, ele precisa fazer esse RID lookup para quê? Para trazer os outros atributos da tabela, tá certo? Porque aqui a minha projeção são todos os atributos de line item. Então, para ler esses atributos, eu preciso ir na tabela. Então, por isso que ele faz esse RID lookup. E essa operação que ele está chamando de junção, na realidade, ele está fazendo o quê? Juntando os atributos o L order key e o L sub key que ele encontrou na estrutura de índice com os outros atributos da tabela, tá certo? Bom, então a gente vê aqui que se eu estou com a consulta usando os dois atributos, ele usa a estrutura de índice. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma consulta agora só com a busca com um atributo, com a chave de busca, a parte da chave de busca é L order key, tá certo? Então, nessa consulta, vocês percebam que ele ainda continua fazendo um index seek, tá certo? Ou seja, ele vai na estrutura de índice, procura por entradas com essa chave de busca L order key com esse valor aí, 5700611. Bom, então, agora vamos analisar a seguinte consulta. Eu vou fazer uma consulta agora utilizando só o atributo L sub key, ou seja, a parte da chave composta L sub key, que é a segunda parte da chave composta. Então, se eu for
ver aqui o plano de execução, ele usa a estrutura de índice, mas observem que ele está fazendo o quê? Agora ele está fazendo uma operação de index scan, ou seja, ele está lendo toda a estrutura de índice, procurando por valores de chave de busca, que tem esse LSUPKey 7641. Por que ele está fazendo isso? Porque, como o LSUPKey é a segunda componente da chave de busca, certo? Então, ele não tem como fazer index seek, ele tem que sair procurando em todas as entradas da estrutura de índice para encontrar chave de busca que tem a segunda componente 7641. Quando eu usava a primeira componente, ele o quê? Ele faz já o index seek aqui, ó. Se olha aquela outra consulta, então aqui ele está fazendo o quê? Um index seek, tá certo? Então ele está fazendo o index seek porque ele consegue, pela primeira componente da chave de busca, localizar o resultado dessa consulta, já que eu uso só a primeira componente. Mas se eu for trabalhar com a segunda componente, tá certo? Ele precisa fazer a operação de index scan. Por quê? Porque nessa consulta eu estou usando o quê? A segunda componente da minha chave de busca, tá certo? Então, para resolver esse problema, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aprender a utilizar chaves de busca, tá certo? Estrutura de índice com chave de busca compostas. Então, o objetivo da aula de hoje, tá certo? A gente estudar essas estruturas que tem mais de uma chave de busca. Então, eu vou aqui trocar de tela para que a gente veja os slides. Só um instantinho. Então, aqui vamos para os slides. Então, a primeira estrutura de índice com mais de uma chave de busca que a gente vai estudar são os arquivos grátis, tá certo? Então, só deixando claro que a gente está estudando agora estrutura de índices ordenados, só que essas estruturas de índices têm mais de uma chave de busca. Então, a gente viu que as chaves de estrutura de índices como A e B+, são muito eficientes quando eu estou trabalhando com apenas uma chave de busca. Quando eu tenho chave de busca composta, qual é o meu problema? Ela vai ser muito eficiente quando eu trabalho com todos os atributos que compõem a chave ou com a primeira componente, né, que compõe a chave de busca. Se eu for partir para os outros atributos, consultas com os outros atributos, sem considerar a primeira parte, a primeira componente, então eu sempre vou ter que, não vou ter o auxílio, né, da estrutura de índice em diminuir a quantidade de acessos para localizar as estruturas que eu preciso. Percebo que, no exemplo que eu mostrei para vocês, há uma operação de index scan, que significa que todos os nós da árvore B+, vão ser lidos para localizar as tuplas que satisfazem a condição de busca, tá certo? Bom, então os arquivos grades. A ideia é eu fazer a indexação mais de chave de busca, tá certo? Então, para isso, eu vou pensar, né, na divisão de um espaço k-dimensional em células irregulares. O que é que seria isso? O que é que eu estou chamando de um espaço k-dimensional? Seria eu utilizar mais de uma chave de busca. Então, se eu vou ter duas chaves de busca, eu vou fazer a divisão de um espaço bidimensional. Se eu tenho três chaves de busca, já vai ser um espaço tridimensional, tá certo? Bom, e aí eu vou formar uma grade regular com essa divisão desse espaço, tá certo? Então, quais são as estruturas básicas os elementos na estrutura de índice de arquivos grades, né, os grid files. Então, eu tenho as escalas lineares, tá certo? Então, dentro da quantidade de chave de busca, eu vou ter essa mesma quantidade de escalas lineares, tá certo? Eu vou mostrar para vocês para ficar mais claro. E vou ter um diretório k-dimensional, tá certo? Que nada mais é do que um vetor k-dimensional, onde cada célula no grid corresponde a uma entrada na estrutura do diretório, tá certo?
Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês, que eu acho que vai ficar bem mais claro a ideia que está por trás do arquivo grade. Então, imagine o seguinte, eu quero indexar, tá certo? Uma tabela utilizando duas chaves de busca, tá certo? E vou utilizar a estrutura de índice chamado arquivos grades, ou grid files, tá certo? Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a divisão do espaço, tá certo? Em duas escalas, tá certo? Bom, eu tenho aí uma escala X, tá certo? E tenho uma escala Y. Então, aqui eu tenho uma escala X, aqui uma escala Y. O que é que, na realidade, está por trás desse conceito de divisão dessas escalas? Eu dividi os dados que eu tenho na minha tabela por valores dessas duas chaves de busca, por essas duas dimensões. Então, eu tenho, é como se eu tivesse uma chave de busca X e uma chave de busca Y. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir todas as tuplas que eu tenho na minha tabela por intervalo de valores de X e de Y, tá certo? Então, vocês podem observar que na dimensão X, ou seja, pela minha chave de busca X, eu fiz uma divisão em X1, X2, X3 e X4, tá certo? E para minha chave de busca Y, em Y1, Y2 e Y3. O que é que isso significa, por exemplo? Tuplas que vão estar nessa posição no espaço, tá certo? Significa o quê? Que são tuplas que têm a chave de busca X maior do que X3 e menor ou igual a X4, e chave de busca Y maior do que Y2 e menor ou igual a Y3, tá certo? Bom, para isso eu preciso ter a minha estrutura de diretório. Então, no meu diretório, aqui, como eu tenho duas chaves de busca, então meu diretório vai ser, na realidade, um vetor bidimensional, que é uma matriz, tá certo? Então, que é um vetor bidimensional, que eu tenho as posições para x1, x2, x3, x4, tá certo? E y1, y2 e y3. Bom, como é que é composto o meu diretório? Então, dentro do diretório, tá certo? Eu tenho endereços de páginas em disco, tá certo? Então, por exemplo, essa posição aqui no espaço, né? Que eu falei que eu tenho tupla aqui que tem valores de x maior do que x3 e menor ou igual a x4, e de y maior do que y2 menor igual a y3. Quando eu olhar para o diretório, tá certo? Eu teria aqui essa entrada aqui, ó. Então, nessa entrada, que é a página P3, né, o que é que acontece? Só um instantinho, pessoal. Então, aqui, na realidade, é a página P9, tá certo? Porque como eu risquei em cima, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, pronto. É a página P9. Então, aqui na página P9, tá certo? O que é que eu tenho? Eu tenho todas as tuplas que têm valor de chave de busca de x maior do que x3 e menor ou igual a x4, e de busca y maior do que y2 e menor ou igual a y3. Então, corresponde exatamente a essas duas tuplas. Então, na página 9, eu teria essas duas tuplas aí, tá certo? Então, se eu quiser, por exemplo, localizar as tuplas, a tupla, tá certo? Que tem o valor de chave de busca de x igual a e y igual a b, tá certo? Que seria exatamente essa tupla aqui. Então, eu sei que o valor de A está entre x2 e x3, tá certo? E o valor de B está entre y1 e y2. Então, eu tenho que, para que posição aqui no meu diretório? Tá? A posição entre x2 e x3 e y1 e y2. Seria o que é a minha página P8, tá certo? Então, para eu localizar a tupla que tem esses valores de x e de y, ou seja, A e B, tá certo? Eu vou acessar a página, vou acessar a estrutura de diretório, localizo que
a página que eu quero é a página P8, então nessa estrutura eu tenho o endereço da página e vou acessar lá em disco a página com o endereço P8, tá certo? Vamos mostrar agora um exemplo prático de como a gente pode utilizar essa estrutura de arquivos grades, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho minha tabela empregado, certo? E quero indexar essa tabela por duas chaves de busca. Uma chave de busca vai ser o atributo salário e a outra chave de busca vai ser o atributo lotação, tá certo? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir o conjunto de valores que eu tenho para salário e lotação por intervalos. Se vocês observarem aí, eu estou dividindo os valores de salários em intervalos de maior do que 0 e menor ou igual a 800, maior do que 800, menor ou igual a 980, maior do que 980, menor ou igual a 1.500, e maior do que 1.500 e menor ou igual a 4.500. E com relação à lotação, tenho valores entre 0, maior do que 0 e menor ou igual a 2, maior do que 2, menor ou igual a 3, e maior do que 3 e menor ou igual a 6, tá certo? Bom, quando eu faço a divisão desses valores, aí eu construo a estrutura de diretório. Então, eu teria na minha estrutura de diretório as entradas com relação a salário de 800, 980, 1.500 e 4.500. E com relação à lotação, 2, 3 e 6, tá certo? Bom, uma estratégia é associar uma página a cada entrada do diretório. Foi o que a gente mostrou no exemplo anterior. Então, no exemplo anterior, eu estaria associando uma página a cada entrada no meu diretório. Só que isso pode ser ruim. Por quê? Porque se você observar essa região aqui, ó, que contém o quê? Deveria conter o quê? Tuplas que têm salário maior ou igual a 800, maior do que 800 e menor ou igual a 980, tá certo? E a lotação maior do que 3 e menor ou igual a 6. Só que não existe nenhuma tupla que satisfaça essa condição. Ou seja, eu teria uma entrada no diretório, tá certo? Que seria essa entrada aqui, tá certo? Que estaria apontando com a página que não tem tupla alguma. Então, não faz sentido eu ter entrada no diretório que aponta para uma página que está vazia. Então, para evitar isso, tá certo? A estrutura de índice do tipo arquivo grade, ela suporta o conceito de regiões de armazenamento, tá certo? Ao invés de eu associar uma entrada no diretório, tá certo? Para uma página, eu posso associar várias entradas no meu diretório para uma mesma página. Então, aqui, voltando para o nosso exemplo, o que é que eu posso fazer? Eu posso só apagar essas marcações. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Na minha estrutura de diretório, eu vou associar todas as tuplas que estão no intervalo entre 0 e maior que 0 e maior ou igual a 1.500 com relação a salário, e lotação maior do que 0 e menor ou igual a 2, numa mesma página do meu banco de dados, tá certo? Então, eu crio uma região de armazenamento para todas as tuplas que satisfaçam essa condição, ou seja, salário maior do que 0 e menor ou igual a 1.500, e lotação maior do que 0 e menor ou igual a 2. Então, como é que isso... E aí eu vou criando outras regiões de armazenamento. Então, aqui, tem uma segunda região de armazenamento que satisfaz que condição? Valores de salário maior do que 800 e menor ou igual a 980, certo? E a lotação maior do que 2 e menor ou igual a 6. Crio uma outra região de armazenamento aqui, que eu tenho as tuplas com valores de salário maior do que 980 e menor ou igual a 4.500, e a lotação maior do que 3 e menor ou igual a 6, tá certo? E aí, assim, eu vou fazendo aqui as regiões de armazenamento, que quando eu for associar essas regiões de armazenamento a minhas entradas no diretório, como é que eu vou fazer?
Então, aqui, a minha estrutura de diretório, tá certo? Se vocês observarem aí, na primeira região de armazenamento que eu mencionei para vocês, essa aqui, todas que têm valores de salário maior do que zero e menor ou igual a 1.500. E lotação maior do que zero e menor ou igual a 2. Então, eu quero associar todas essas tuplas a uma única página no meu banco de dados. O que é que eu fiz aqui na minha estrutura de diretório? Associei essa região, né? Todas essas entradas aqui, que satisfazem a condição de salário maior do que zero e menor ou igual a 1.500, e lotação maior do que zero e menor do que 2, vão armazenar na página 5, tá certo? Por quê? Porque aí eu criei o conceito de região de armazenamento. As tuplas que estão nessa região de armazenamento aqui, ó, são tuplas que satisfazem que condição? Salário maior do que zero e salário menor ou igual a 980. E lotação maior do que 2 e menor ou igual a 6. Tá certo? Então, significa que, para eu representar isso na minha estrutura de diretório, ó, eu tenho essas 4 entradas apontando para a mesma página P3. Tá certo? Então, essas 4 entradas apontam para uma mesma página do banco de dados. Isso evita de ficar apontando para páginas vazias. Tá certo? E assim por diante. Então, por exemplo, essa região de armazenamento aqui, ó, ela tem, eu vou armazenar o quê? Tuplas que tem salário maior do que 980 e menor ou igual a 4.500 e lotação maior do que 3 e menor do que 6, tá certo? Menor ou igual a 6, desculpa. Então, eu vou associar essa região de armazenamento aqui na minha estrutura diretório, essas duas entradas aqui no meu diretório, ou seja, para essa região de armazenamento aqui, eu estou contando para que página? P6. Ou seja, todas as tuplas que satisfazem a condição de valores de salário maior do que 980 e menor ou igual a 4.500, e de lotação maior do que 3 e menor ou igual a 6, tá certo? Vão estar armazenados nessa página P6. Então, esse é o princípio de funcionamento dos arquivos grades, tá certo? É importante ressaltar que essa estrutura de diretório, quando eu trabalho com arquivos grades, ela tem que estar carregada em memória principal, tá certo? Essa é uma desvantagem de usar essa estrutura, porque eu preciso de espaço em memória principal para armazenar essa estrutura de diretório, tá certo? Bom, voltando aqui para esse exemplo que a gente estava falando aqui. Só apagar essas... Bom, só um instantinho, pessoal. Não estou conseguindo apagar. O que eu queria falar é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Bom. Então, essa estrutura está em memória principal, tá certo? E se eu quiser localizar, por exemplo, tivesse uma consulta que eu quero localizar, sei lá, salário menor do que 800. E lotação, eu quero lotação maior do que 2 e lotação menor do que 4. Tá certo? Bom, então, para executar essa consulta, o que eu tenho que saber? Então, o que é que vai me satisfazer? Todo mundo que tem salário menor do que 800. Então, salário menor do que 800 estaria nessa região aqui do meu diretório. Tá certo? Bom, só que dessa região do diretório, só me interessa quem? Quem tem lotação maior do que 2 e menor do que 4. Então, que região seria essa? Então, eu teria todo mundo que está aqui nessa região aqui, ó. Por quê?
Porque se é menor do que 3, é menor do que 4, desculpa, então o valor de interesse, como é lotação, são valores inteiros, vai ser o quê? Tudo que tiver entre maior do que 2 e menor ou igual a 3. Tá certo? Então, o que vai representar essa região aqui do meu diretório. Então, para eu localizar as tuplas que satisfazem essa condição de seleção, eu faço essa busca no diretório, encontro essa entrada aqui no meu diretório, que corresponde. Deixa eu só carregar a estrutura de diretório aqui, em memória. Pronto. Então, a página que satisfaz essas condições da minha consulta, né, que seria salário menor do que 800, lotação maior do que 2 e menor do que 4, seria a página P3. Então, eu encontro o endereço dessa página P3 na estrutura de diretório, vou em disco e já consigo acessar todas as tuplas que satisfazem essa condição de seleção. Então, aí, com apenas um acesso a disco, tá certo? Considerando que o diretório já está em memória principal, eu consigo localizar essas tuplas. Tá? E tanto faz eu fazer uma consulta usando as duas chaves de busca ou usando a chave de busca separadamente, porque o mecanismo de busca, se eu tenho esse diretório aí, ele é independente se eu estou acessando, localizando por salário ou por lotação, tá certo? Bom, um problema que eu posso ter com o arquivo arquivos grades, tá certo? É o que a gente chama de sobrecarga de uma página. O que é que significa isso? Vamos imaginar que eu quero inserir uma nova tupla com salário 3.900 e lotação igual a 1. Bom, vou considerar que a capacidade de cada página seriam 10 tuplas. Bom, então, para eu inserir essa tupla, tá certo? Eu teria que inserir essa tupla estaria localizada em que entrada do meu diretório, tá certo? Então, salário é 3.900, então o salário está entre 1.500 e 4.500. Então, teria que estar nesse intervalo aqui, tá certo? Bom, e a lotação é igual a 1. Se a lotação é igual a 1, ela teria que estar nesse intervalo aqui, ó. Então, essa seria a entrada no meu diretório em que eu teria que inserir, tá certo? A chave de busca para essa nova tupla. Então, eu teria que inserir essa tupla em que página? Na página P2. Só que a página P2 já está cheia, porque ela já tem 10 tuplas. Estou considerando que cada pontinho desse aqui nessa minha região é uma tupla, tá certo? Que satisfaz a condição de. Então, essa tupla aqui, eu tenho certeza que ela tem o atributo salário maior do que 1.500 e menor ou igual a 4.500, e lotação maior do que 0 e menor ou igual a 2, tá certo? Pode ser 1, mas pode ser 2 também. Mas o que eu tenho certeza é que ela satisfaz essas duas condições, tá certo? Bom, quando eu estou querendo inserir uma tupla que satisfaz essa condição também, o que é que acontece? Eu teria que inserir na página P2, só que ela está cheia. Então, a única alternativa é eu colocar uma nova página, tá certo? Para minha estrutura de índice, arquivo grade, e dividir entre a nova página e a página P2 as tuplas que estavam anteriormente alocadas na página P2. E aí, a única forma que eu tenho para fazer isso, tá certo? É criar um novo intervalo de valores, ou para salário, ou para lotação. Tanto faz. Então, aí nesse exemplo, eu escolhi para os valores de salário, tá certo? E aí eu vou usar como critério o salário 3.000. E significa o quê? Que eu tenho que criar uma nova entrada na minha estrutura de diretório, onde eu vou ter que representar as tuplas que têm salário entre 1.500 e maior que 1.500, menor ou igual a 3.000, e tuplas com salário maior do que 3.000 e menor ou igual a 4.500. Então, aqui, eu teria essa minha nova estrutura de diretório, tá certo? Então, aqui vocês estão percebendo que eu criei aqui um valor intermediário, né? Intervalo, não é intermediário, um intervalo entre 1.500 e 4.500, que esse intervalo, ele tem como limite o valor 3.000, tá certo? Bom, então, aí eu tenho que alocar as novas entradas no meu diretório, já que eu criei esse novo intervalo.
Então, aqui, o que estava na região de armazenamento, tá certo? O que tem salário maior do que 1.500 e menor ou igual a 4.500 e lotação maior do que 2 e menor ou igual a 3, continuo colocando nas mesmas páginas que eu estava alocando, ou seja, P6 e P8, respectivamente. Então, aqui eu tenho P6 e P8, tá certo? Então, aqui eu continuo alocando as páginas, as que fazem a condição de salário maior do que 1.500 e menor ou igual a 4.500, e lotação maior do que 2 e menor ou igual a 6, nas páginas P6 e P8, tá certo? Bom, e aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou alocar as tuplas que têm salário maior do que 3.000 e menor ou igual a 4.500, na nova página que eu aloquei para o arquivo grade, página 9, então aqui, então aqui, pessoal, ó, então só para recuperar aqui, então P6, P8, e aqui eu vou alocar uma nova página, que é a página P9, que ela não existia, ela associada à minha estrutura de arquivo grade, onde nessa página P9 eu tenho quituplas, que tem salário maior do que 3.000 e menor ou igual a 4.500, e lotação maior do que 0 e menor ou igual a 2, tá certo? E a página P2 mantém as tuplas que tem o quê? Salário maior do que 1.500 e salário menor ou igual a 3.000, e lotação maior do que 0 e menor ou igual a 2, certo? Então, essa é uma forma de resolver esse problema de sobrecarga de página. Bom, então, para concluir a aula de hoje, então, quais seriam as vantagens de se utilizar os arquivos grades? Quando eu tenho consultas, tá certo? Localizar valorizados com as duas chaves de busca, tá certo? Então, o que eu estou chamando aqui operações sobre pontos, e não precisa ser, eu não vou ter a mesma eficiência se eu estou acessando, por exemplo, no caso lá, do exemplo anterior, por salário e lotação ao mesmo tempo, ou como quero localizar só por salário, ou só sobre localizar utilizando lotação, tá certo? Vai ser uma busca bem mais eficiente que se eu usar o índice composto que eu mostrei para vocês no início da aula, aquele experimento, em árvores B+, tá certo? Bom, uma desvantagem o espaço para armazenar o diretório, como eu falei para vocês, essa estrutura precisa ser carregada em memória principal, tá certo? E o problema lá da sobrecarga de página, que eu falei há pouco para vocês, e quando eu começo a remover muitas tuplas de uma página, e ela começa a ficar vazia. E aí eu tenho que ficar recriando aquele conceito de região de armazenamento. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, bom, professor, mas quem é que faz, por exemplo, essa divisão dos valores de salário e lotação? Essa é uma das características de estrutura de índice com mais de uma chave de busca. É necessário que alguém faça essa divisão, tá certo? Você pode até querer utilizar um algoritmo que faça uma divisão uniforme de valores entre esses intervalos. Você pode encontrar um intervalo, por exemplo, eu tenho maior salário é 4.500, meu menor salário é 8.000. 800, desculpa. E aí eu vou criar um algoritmo que faça uma distribuição de tuplas nesse intervalo. E aí eu vou criando subintervalos. Só que não vai garantir, certo? Que eu vá conseguir uma melhor eficiência na hora de fazer as minhas regiões de armazenamento. Então, eu posso estar criando páginas, tá certo? Alocando páginas que não tenha tupla alguma através da criação automática dos intervalos. Então, uma das características de estrutura de índice com mais de uma chave é exatamente você precisar de uma pessoa que seja um expert ou daquela tabela ou da área que está utilizando essas estruturas com mais de uma chave de busca para fazer a divisão com relação às várias chaves de busca, os valores, né, os intervalos de valores das várias chaves de busca, certo?
E a outra coisa é criar as regiões de armazenamento, né? Como eu havia falado para você. Então, criar essas regiões de armazenamento é necessário que algum expert faça isso, tá certo? Bom, então na próxima aula a gente vai estudar as estruturas de índice de árvores quadrantes e árvores KD, que também se caracterizam por ser estrutura de índice com mais de uma chave de busca. Então, espero que tenha ficado clara a aula de hoje, tá certo? E aí, no nosso encontro semanal, de sexta-feira, a gente pode tirar as dúvidas que vocês têm, e discutir, se vocês precisarem de mais alguma explicação. Então, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.